Olá, pessoal. Preparem-se para mais um vídeo no Mago do Reddit. Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Minha esposa me traiu com o meu parceiro de negócios e me deixou por ele. Depois tentou voltar chorando quando ele a largou. Minha ex-esposa, Kate, 38 anos, e eu, 38 anos, estávamos juntos há 19 anos, casados há 16. Também tínhamos uma filha de 14 anos, mas ela deixou tudo isso há quase 6 meses para ficar com meu parceiro de trabalho, ex-parceiro para ser mais preciso, já que ele vendeu suas ações e deixou o negócio depois que descobriu o caso. Leon, o cara com quem eu dirigia o negócio, era meu colega de trabalho antes, e nos tornamos muito bons amigos, razão pela qual decidimos largar nossos empregos e começar a empresa juntos. Estávamos trabalhando juntos há 5 anos, e ele estava tendo um caso com minha esposa durante 3 desses anos. Descobri isso há quase 6 meses por causa de algumas mensagens que encontrei no telefone da minha esposa. Quando a confrontei sobre isso, ela nem se deu ao trabalho de negar e simplesmente admitiu tudo. Ela me disse que estava cansada de esconder coisas assim quando tudo o que queria era simplesmente ir embora. Fiquei devastado porque não tinha ideia de que ela estava infeliz em nosso casamento e estava disposto a fazer qualquer coisa para consertar isso. Então, no dia em que a confrontei e ela disse que ia embora, até disse que ainda poderíamos fazer isso funcionar, o que foi bem estúpido da minha parte, mas eu estava desesperado. Mas ela começou a ficar irritada comigo e disse que a única razão pela qual tinha se casado comigo em primeiro lugar foi porque engravidou e não queria ficar sozinha. Ela tinha tentado me amar nos últimos 16 anos, mas não funcionou, e agora ela tinha encontrado alguém que realmente amava. Ela não ia me deixar segurá-la e disse que, agora que eu descobri o caso e o segredo dela foi revelado, eu teria que engolir e deixar pra lá. Fiquei realmente de coração partido, mais ainda por causa da nossa filha, mas ela nem pensou 2 vezes antes de partir. Ela pediu o divórcio, e a petição foi relativamente simples. Ela só queria sair e nem exigiu nenhum tipo de acordo ou pensão alimentícia de mim, e a divisão dos bens foi bem justa. Assim, em alguns meses, conseguimos finalizar o divórcio, porque eu recobrei o juízo depois de um tempo e percebi que, depois do que aconteceu, nunca seria capaz de fazer isso funcionar com ela. Depois que pedimos o divórcio, confrontei Leon também, e ele apenas pediu desculpas e me disse que queria me contar sobre isso há muito tempo, mas não sabia como se abrir para mim. Dentro de algumas semanas, ele pediu demissão e me disse que ele e Kate se mudariam porque não queriam criar mais problemas para mim do que já haviam criado. Além disso, Kate tinha recebido uma oferta de emprego incrível em Boston, e o primo dele também morava em Boston, então ele poderia trabalhar com o primo em vez disso, e tudo já estava resolvido. Ele colocou tudo isso em um e-mail e, depois disso, nunca mais falamos um com o outro. A última vez que vi Kate foi há 2 meses, no dia em que nosso divórcio foi finalizado. Desde então, não ouvi falar de nenhum deles, e as coisas foram difíceis para mim e minha filha, mas estávamos superando isso de alguma forma. Pelo menos eu ainda tinha meu negócio para administrar, e isso estava me mantendo ocupado, porque, não importa o que aconteça, eu queria poder dar à minha filha o tipo de futuro que ela queria. Mas cerca de uma semana atrás, Kate apareceu novamente, e eu ainda estou meio confuso sobre se minha filha e eu fizemos a coisa certa ou não. Então, uma semana atrás, por volta das 11 horas da noite, alguém começou a tocar nossa campainha freneticamente e bater na porta sem parar. Minha filha já estava na cama nessa hora, e eu estava terminando algum trabalho no meu escritório quando isso aconteceu. Então nós dois corremos para a porta para verificar, e pela janela vimos que era Kate. Minha filha me pediu para não abrir a porta, porque até agora ela tem estado muito chateada com a mãe, já que, embora tenha custódia parcial, Kate não fez nenhum esforço para manter contato com nossa filha. E também o fato de que ela me traiu não agrada nem um pouco minha filha, então eu diria que elas têm um relacionamento bem ruim no momento. Mas eu sabia que, se Kate tivesse aparecido na minha porta àquela hora, devia ser por algo importante, e eu abri a porta para deixá-la entrar. No entanto, ao invés de entrar, ela começou a gritar comigo da soleira da porta, dizendo que ia abrir um processo contra mim e garantir que isso fosse para o tribunal para que ela recebesse o que lhe era devido,
porque não podia acreditar que eu tinha escolhido puni-la tão cruelmente. Nos primeiros segundos, eu não fazia ideia do que ela estava falando e tive que pedir para ela se acalmar e explicar melhor, porque eu estava muito confuso. Ela ainda estava bastante irritada e disse que não havia necessidade de eu fingir que não sabia, porque ela tinha certeza de que eu tinha escondido a verdadeira natureza de Leon dela, porque queria puni-la por me trair. Então ela levantou a manga da camisa e me mostrou um ponto em seu braço com um curativo. Eu consegui deduzir que Leon devia ter feito algo, o que também foi um choque para mim, porque trabalhamos juntos por vários anos e ele nunca havia perdido a calma na minha frente. Kate me contou que, nas últimas semanas, desde que se mudaram para Boston, eles vinham brigando muito, e nada tinha permanecido o mesmo depois da mudança. Ela deduziu que isso era apenas porque Leon ainda estava tentando se ajustar a essa nova vida. Mas, mesmo depois de passar um mês inteiro lá, ele estava agindo como se tudo fosse culpa de Kate. Aparentemente, ele continuava acusando-a de arruinar sua vida porque ele teve que deixar o negócio pelo qual tinha trabalhado tanto. E agora ele tinha que trabalhar com o primo, que constantemente o desrespeitava. Ele culpava Kate por tudo isso, porque foi ela quem revelou o caso para mim antes de ele estar preparado. E ele teve que se mudar para lá por causa do trabalho dela, então não pôde lutar pelo negócio. Eles vinham brigando todas as noites, e na noite anterior a ela aparecer em nossa porta, ele ficou muito bravo e jogou um vaso nela. Ela tentou desviar, mas o vaso ainda atingiu o braço dela, que acabou se cortando. Até então, ele só a havia abusado verbalmente, mas dessa vez as coisas foram longe demais, e ela saiu de casa naquela noite e pegou o próximo voo para cá para falar comigo sobre isso. Ela me contou que Leon nem se deu ao trabalho de contatá-la ou se desculpar depois que ela foi embora, e disse que estava me responsabilizando por isso, porque acreditava que eu sabia tudo sobre o comportamento abusivo dele, mas escondi dela porque queria puni-la. Ela achava que isso era muito cruel da minha parte, porque aparentemente ela me fez um favor ao não lutar por nada durante o divórcio, e eu não podia nem defendê-la e garantir que ela estivesse segura. Foi simplesmente estúpido, porque, como eu disse, trabalhei com Leon por muito tempo e o conhecia bem, mas apenas no ambiente profissional, onde ele era uma pessoa muito diferente. Eu nunca namorei ele e só ocasionalmente conhecia as mulheres que ele havia namorado no passado, então realmente não havia como eu saber sobre esse lado dele. Portanto, as acusações dela de que eu tinha escondido tudo isso de propósito não faziam sentido para mim, e fiquei bastante irritado com a forma como ela estava agindo, como se eu devesse isso a ela ou algo assim. Tentei explicar a ela que não fazia ideia de nada disso e disse que lamentava muito que isso estivesse acontecendo com ela. Mas, no final das contas, era culpa dela mesma, e ela podia me ameaçar com processos o quanto quisesse, mas sabia que isso não era minha culpa. Ela continuou discutindo comigo, insistindo que eu sabia de tudo isso e que agora vai garantir que lute por tudo que não lutou durante o nosso divórcio. Minha filha estava parada perto da porta o tempo todo, e eu praticamente tinha esquecido dela porque estava tão envolvido na discussão. Mas quando começamos a falar em círculos, ela interrompeu Kate e disse para ela ir embora. Fiquei um pouco surpreso, porque não achei que ela fosse interromper, e acho que até Kate foi pega de surpresa. Mas então Kate mandou ela calar a boca e ficar fora disso, dizendo que ela nem era velha o suficiente para entender do que se tratava, e mandou ela ir para a cama. Mas minha filha se recusou. Ela ficou ali e disse que Kate não tinha o direito de falar comigo daquela maneira, especialmente depois de tudo pelo que ela me fez passar. Ela disse que, nos últimos meses, desde que descobri que Kate tinha me traído, eu estava de coração partido, e ela, a egoísta e insensível que é, simplesmente seguiu em frente com sua vida. Em seguida, minha filha lembrou à mãe que ela nem sequer tinha vindo visitar a própria filha ou se dado ao trabalho de manter contato com ela, porque estava muito ocupada com Leon e sua nova vida. Minha filha disse a Kate que ela havia falhado como esposa e também como mãe, então não tinha absolutamente nenhum direito de ficar ali agindo como se fosse a vítima na situação que ela mesma criou. Minha filha tem apenas 14 anos, mas ouvi-la dizer essas palavras realmente me fez perceber o quanto ela amadureceu por causa do divórcio. Kate literalmente não tinha nada a dizer, porque ficou sem palavras diante das palavras da nossa filha. E então minha filha finalmente disse que, agora que Kate havia nos deixado e estava com Leon, ela teria que lidar com o que estava passando sozinha, porque nós não éramos mais a família dela. Ela cavou a própria cova e teria que deitar nela, porque isso seria exatamente o que ela merecia por passar as pessoas para trás. Depois de dizer isso, minha filha bateu a porta na cara de Kate e voltou para o quarto. Eu podia ouvir Kate chorando do lado de fora da porta, mas não me preocupei em verificar, porque não achei que fosse necessário depois da discussão que acabamos de ter. Então,
Também voltei para a cama e tentei não pensar nisso pelos próximos dias, me mantendo ocupado com o trabalho. Eu estava muito orgulhoso da minha filha por ter me defendido e não ter me deixado enfraquecer diante de Kate. As coisas estavam indo muito bem depois daquela visita. Mas, há 3 dias, Kate apareceu novamente, e desta vez ela trouxe um advogado para exigir a guarda total de nossa filha. Felizmente, nossa filha estava fora com alguns amigos na hora em que Kate veio à noite. Então eu ainda não contei nada para ela sobre isso. Mas fiquei incrivelmente irritado quando Kate apareceu e disse que, depois que nossa filha falou com ela daquela maneira da última vez que nos encontramos, ela decidiu que não havia como permitir que ela morasse comigo. Kate me disse que, aparentemente, a verdadeira razão pela qual ela não tentou manter contato com nossa filha depois que descobriu o caso foi porque ela não queria se envolver em uma longa batalha pela guarda e atrapalhar minha vida ainda mais do que já havia feito. Por isso, ela queria sair em silêncio e nem sequer tentou manter contato com nossa filha, porque sabia que eu estava chateado com o que estava acontecendo, e manter contato com nossa filha poderia ter piorado as coisas. Então, basicamente, ela estava tentando me dizer que fez tudo isso por minha causa, não apenas porque queria ir embora sem nenhuma responsabilidade. Obviamente, eu não acreditei em nada disso e disse a ela que sabia que a única razão pela qual ela não lutou por nada durante o divórcio, muito menos pela guarda de nossa filha, foi porque ela queria se mudar o mais rápido possível e começar uma nova vida com Leon. Isso não tinha nada a ver comigo, como ela estava tentando fazer parecer, então eu realmente não precisava me sentir mal por ela. Mas ela disse que não se importava mais com isso, porque agora queria a guarda total de nossa filha e ia garantir que a conseguisse, porque não ia permitir que eu arruinasse a percepção que nossa filha tinha dela alimentando-a com histórias sem sentido e ensinando-a a desrespeitar a mãe. Ela afirmou que, aparentemente, da última vez que nos encontramos, nossa filha foi incrivelmente desrespeitosa com ela, e em vez de corrigi-la, eu estava encorajando esse comportamento. Então, agora ela sabia o que fazer e voltou para me informar que levaria isso para o tribunal. Eu disse a ela para ficar à vontade e fechei a porta, porque realmente não queria mais falar com ela e perder meu tempo. Mas agora estou começando a pensar se ela tem um ponto ou não. Quero acreditar que estou fazendo a coisa certa, mas, até agora, não tenho certeza de nada, para ser honesto. Então, eu sou o idiota por não ter repreendido minha filha quando ela foi rude com a mãe? Decidi que não tenho nada do que me desculpar. Minha filha fez exatamente a coisa certa ao me defender, e os comentários me fizeram perceber o quão estúpido eu estava sendo. Ela literalmente me traiu. Não acho que preciso ter qualquer tipo de simpatia ou arrependimento sobre o que aconteceu com ela. Muitas pessoas nos comentários até me disseram que eu precisava conversar com minha filha sobre isso antes, já que não seria justo para ela ser pega de surpresa caso Kate solicite a guarda total, mesmo após o último encontro. Então, ontem, conversei com minha filha e contei tudo. Não queria guardar segredos dela. Ela já me provou que é madura o suficiente para lidar com essas coisas, e eu me sinto meio mal por ela ter que amadurecer tão rapidamente. Mas, pelo menos, agora posso prepará-la para o futuro. Até agora, não recebemos nenhuma notícia de Kate, mas estamos imaginando que vamos ouvir dela em breve. Nossa filha tem 14 anos, e isso é uma idade suficiente para ser considerada no tribunal, caso isso realmente vá para a justiça. Se conseguirmos resolver durante a mediação, será melhor, mas, só para garantir, me certifiquei de que ela realmente quer ficar comigo, e, obviamente, ela quer. Ela deixou bem claro para mim que não quer nada com Kate, pelo menos por enquanto. Ela me disse que, no futuro, pode considerar se reconectar com Kate e construir um relacionamento com ela novamente. Mas, agora, tudo ainda é muito recente. Ela obviamente culpa a mãe por destruir a família, e eu não posso dizer nada, porque, tecnicamente, é verdade. Não quero ser o tipo de pai que vira o filho contra o ex-parceiro só para ser mesquinho. Mas, nesta situação, não acho que haja muito o que eu possa fazer. Acho que Kate fez esse trabalho muito bem por conta própria, já que nossa filha realmente quer manter distância da própria mãe, e elas costumavam ser bastante próximas antes do caso vir à tona. Então essa é uma grande mudança do que elas estavam acostumadas. Obviamente, Kate está chateada que nossa filha está do meu lado nessa história, já que ela sempre tentou ser mais próxima dela. A propósito, alguns de vocês queriam saber quem exatamente contou para nossa filha sobre o caso. Não fui eu. Foi a própria Kate, que confessou tudo em um e-mail para nossa filha alguns dias depois de se mudar, sem nem se preocupar em me perguntar se eu queria isso. Minha filha ficou muito chateada quando descobriu, e apesar disso,
Ainda queria falar com a mãe, pelo menos uma vez, mas Kate foi quem se recusou na época. Quando tentei entrar em contato com ela para dizer que nossa filha queria falar com ela e discutir essas coisas, ela disse que não queria falar com nossa filha sobre isso porque estava muito ocupada com o processo de divórcio e também não achava apropriado discutir o assunto. Ela disse tudo o que queria naquele e-mail e não tinha mais nada a acrescentar. Tentei convencê-la a falar com nossa filha apenas uma vez, porque ela parecia ter muitas perguntas, mas Kate foi muito firme em sua decisão. Depois disso, ela parou de falar conosco de vez. Então, a percepção de nossa filha sobre a mãe mudou completamente, e não acho que seja justo Kate me responsabilizar por tudo isso. De qualquer forma, já falei com meu advogado, e vamos lidar com isso. Alguns dias atrás, finalmente fui notificado sobre o pedido de guarda total feito por Kate, e meu advogado e eu respondemos imediatamente, contestando. Vamos nos encontrar com o mediador designado pelo tribunal amanhã. Mas, antes disso, Leon me ligou hoje. Fiquei bastante surpreso ao ver ele ligando, porque não é como se tivéssemos algo para conversar, mas eu ainda assim atendi a chamada. Assim que fiz isso, ele me disse que queria que eu mandasse Kate de volta para ele. Ele disse que estava tentando falar com ela nos últimos dias e sabia que ela devia estar comigo ou pelo menos, ter falado comigo, e queria que eu dissesse onde ela estava. Eu disse a ele que não fazia ideia de onde ela estava morando, mas que, de fato, falei com ela nos últimos dias e que ela estava aqui para lutar pela guarda da nossa filha. Não fiz isso para ajudar Leon, só para deixar claro, mas fiz isso porque pensei que talvez, se Leon viesse e falasse com Kate, ele poderia fazê-la mudar de ideia e convencê-la a voltar. Se eu tivesse sorte, talvez ele até conseguisse convencê-la a abrir mão de seus direitos sobre nossa filha. Com isso em mente, contei tudo a ele e também acrescentei que ela estava bastante angustiada pelo fato de que ele não havia se importado em entrar em contato com ela depois que ela saiu naquela noite. Se ele quisesse tê-la de volta, deveria agir rápido. O pobre coitado nem suspeitou de nada e não fazia ideia de que estava sendo manipulado. Então isso funcionou muito bem para mim. Só espero que Kate ainda queira fazer as pazes com ele, e quando ele vier, ela possa voltar com ele. Contei ao meu advogado sobre esse plano e até ele acha que o que fiz foi a coisa certa a fazer, porque, embora a balança já esteja a nosso favor, não custa economizar tempo e energia e resolver isso antes que vá para o tribunal ou qualquer coisa do tipo. Então, Kate e eu nos encontramos para nossa primeira sessão de mediação há 2 dias, e, claro, não correu bem. Ela não concordou com nenhuma das nossas declarações e afirmou que tudo era uma perda de tempo antes de encerrar a sessão em menos de meia hora. Depois que ela saiu, voltei para casa após buscar minha filha na escola e, quando chegamos, Leon estava esperando por nós na nossa porta. O pobre coitado parecia estar em um estado realmente ruim, e eu posso imaginar que isso aconteceu após passar alguns meses com Kate. De qualquer forma, eu disse a ele que ele tinha que ir embora, porque minha filha e eu acabávamos de chegar em casa e queríamos descansar. Não tínhamos tempo para lidar com esse drama, e eu já o havia ajudado tanto quanto pude. Não conseguia me esforçar mais para ajudar o cara que estava tendo um caso com minha ex-esposa, mas ele literalmente desabou e disse que, depois da última briga deles, ela nem se deu ao trabalho de responder a nenhuma das suas mensagens e ele não tinha ideia de onde procurá-la. Então, eu disse a ele, assim como da última vez, que eu ainda não sabia onde ela estava morando e que não havia como eu ajudá-lo. Ele simplesmente se sentou nos degraus da varanda e começou a chorar com a cabeça nas mãos. E nesse momento, comecei a ficar meio irritado porque esse cara e Kate literalmente arruinaram minha vida. E agora ele se sentia confortável o suficiente para me pedir ajuda para encontrar a mulher para que pudessem resolver as coisas. Pedi à minha filha que entrasse para que eu pudesse lidar com isso. E, uma vez que ela estava dentro, disse a Leon que ele tinha que ir embora, porque eu estava simplesmente cansado de ambos. Para garantir, dei a ele as informações de contato dos pais de Kate e disse para ele entrar em contato com eles se não conseguisse falar com Kate, mas que ele tinha que nos deixar em paz agora. Eu disse a ele que ele tinha arruinado minha vida junto com Kate e que eu não queria vê-lo rondando por aqui nunca mais. Ele tentou se desculpar comigo e disse que realmente não queria me machucar, mas que tinha se apaixonado por ela e não conseguia evitar. Mas eu não queria ouvir nada disso, então simplesmente não disse nada, e ele foi embora. Estou tão exausto e confuso o tempo todo que nem sei o que estou fazendo com a minha vida agora.
Estou realmente esperando e rezando para que Leon e Kate consigam acertar as coisas, para o meu bem, se não para o deles, porque, se eles conseguirem, é provável que me deixem em paz e eu finalmente possa seguir em frente com a minha vida. Neste ponto, nem sei mais o que está acontecendo e como devo me sentir em relação a tudo. Estou apenas anestesiado, na maior parte do tempo, e mal posso esperar para que isso acabe. Então, há alguns dias, Kate encerrou nossas sessões de mediação e disse que queria que nossa situação fosse levada ao tribunal. Isso não terminaria bem para ela, e todos nós sabíamos disso, mas acho que ela estava em negação até agora. De qualquer forma, ela me visitou algumas horas atrás com Leon. Acho que eles conseguiram resolver as coisas. Não os convidei para entrar porque minha filha estava em casa e estava um pouco doente, então não queria piorar isso para ela. Por isso, disse para eles me esperarem em um café nas proximidades. Pedi para minha mãe vir cuidar da minha filha e fui ao mesmo café para que pudéssemos conversar. Quando cheguei lá, Kate e Leon se desculparam por tudo que me fizeram passar. Mais uma vez, tive que dizer a eles que isso não importava mais para mim e que eu só queria que eles seguissem em frente e falassem sobre o motivo pelo qual me chamaram lá. Não queria perder meu tempo com desculpas insinceras e outras coisas. Então eles também pararam de rodeio e me disseram que perceberam que cometeram um erro ao me prejudicar e que não estavam felizes em Boston. Kate realmente sentia falta da nossa filha, e Leon sentia falta de ser seu próprio chefe. Agora, Kate queria que eu concordasse em enviar nossa filha para vê-la todos os fins de semana ou, pelo menos, a cada 15 dias, porque ela não queria abrir mão da vida que tinha. As exigências de Leon eram um pouco mais absurdas. Ele queria voltar como sócio no negócio e abrir uma filial em Boston. A melhor parte de tudo isso foi que eles queriam que eu tomasse uma decisão em poucos dias, porque Kate havia sido informada pelos empregadores que ela precisava voltar se quisesse manter o emprego, já que não poderia continuar trabalhando de casa. Então, mesmo que eu quisesse dizer a eles que iria pensar sobre isso, eu não tinha essa escolha, e foi por isso que acabei dizendo que de jeito nenhum eu iria concordar com qualquer uma dessas coisas. Leon já havia se demitido e vendido suas ações. Eu tinha isso por escrito, então não o estava contratando de volta, porque eu não confiava nele nem um pouco. A proposta de Kate era ridícula, porque nossa filha não merece uma vida onde ela tenha que viajar de um lado para o outro a cada fim de semana apenas para poder ver a própria mãe. Ela deveria ter pensado nessas coisas antes de se mudar para Boston. Isso não é culpa minha. Eles começaram a discutir comigo, dizendo que estavam dispostos a chegar a um acordo comigo, porque realmente não queriam brigar no tribunal. Então, eu disse a eles que a ideia de que eles poderiam lutar por isso no tribunal e realmente ganhar era risível, e que a única razão pela qual eles queriam negociar comigo pessoalmente era porque achavam que poderiam me influenciar. Infelizmente, eu não era fraco nem burro o suficiente para cair em nada disso. A única razão pela qual eu tinha ido ao encontro deles era porque queria acabar com tudo isso. Isso realmente os calou, porque até eles sabiam que nunca conseguiriam vencer se isso fosse para o tribunal, e eu disse que o máximo que eu poderia fazer por eles, mais especificamente, por Kate, era conversar com nossa filha e tentar convencê-la a encontrar Kate sempre que ela visitasse. Mas, além disso, eu não faria nada. Então, ou eles aceitavam ou deixavam, porque eu não ia perder mais tempo discutindo com eles. Kate parecia bastante desesperada, então concordou prontamente, e eu fui embora. Vou falar com minha filha quando ela melhorar, mas não vou forçá-la a fazer nada que ela não queira. Então, se ela decidir que não quer mais ver a mãe, isso será uma decisão dela. Não vou convencê-la. Então, alguns meses se passaram, e na minha última atualização, mencionei que não iria forçar minha filha a encontrar a mãe se ela não quisesse. Falei com minha filha depois disso, contei a ela o que eu disse a Kate, e ela disse que precisava de um tempo para pensar. Então, comuniquei o mesmo a Kate há alguns meses, e desde então, não tivemos mais contato. Não sei se ela e Leon conseguiram resolver suas brigas, e não me importo com isso, mas pelo que sei, eles ainda estão juntos e morando em Boston. Bom para eles, eu acho. Pelo menos, eles me deixaram em paz, e agora eu finalmente posso tentar seguir em frente. E é exatamente isso que estou fazendo.
A melhor vingança é viver bem. Então estou focando em trabalhar e criar minha filha para ser uma boa pessoa. Nada como a mãe dela, basicamente. Espero conseguir fazer isso. E isso é tudo por hoje. Se gostou, deixe um like e inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. E assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora. Até a próxima. Cuidem-se.